atuam naquilo que faz sentido para elas. Olha ele aí. Fala, doutor, tudo bem? Tudo bem? Como é que estamos? Olha, ô Cal, Ah, você foi uma das pessoas mais difíceis de fazer a arte. Porque como assim, assim, nós doutor? estamos falando sobre profissões. E eu sei que você é pedagogo, educador físico, teólogo, pastor, coach pastoral, empreendedor, empresário, e eu tive muita dificuldade, então a gente ficou, talvez seja até minimalista ou reducionista, colocar só coach pastoral, mas já introduzindo aí esse cara que é multifunções, esse cara que tão influencia a minha vida e muitas outras pessoas aí. Boa noite, por Boa noite, favor. meu irmão. Bom estar aqui com você, cara. Obrigado pelo convite, viu? Por favor, se apresente para quem for assistir, para quem ainda não conhece. Deveria conhecer, mas ainda. Cal? Tô aí. Pode Ah, estar. agora voltou. Tá. Então, pessoal, meu nome é Cal, tenho 35 anos, sou pai de três, na verdade, três e meio, porque estamos grávidos do número 4. O meu mais novo está aqui do meu lado roubando meu queijo. Eu peguei um queijinho para comer aqui, ó. Ele já veio e já chutou meu queijo. E sou pai da Melanie, de 6 anos, do Taylor, de 4 e do Calvin, de 2 anos. Poxa. Como você já disse, coach pastoral é talvez minha vocação. Dentro da vocação, é o que eu nasci para fazer, é o que eu faço intuitivamente, sem muito esforço. Mas de profissão, comecei como personal trainer, professor de educação física, latoeiro, lixava carro, depois cuidei de carro no cemitério, depois comecei a vender flor na porta do cemitério, descobri meu empreendedorismo nisso. Que mais que eu já fiz na vida? Fui modelo comercial, fiz alguns Pô, modelos, modelo também, legal. alguns trabalhos. E mais tarde daí fiz pedagogia, depois fui para educação física, da educação física para teologia, da teologia para o mestrado em liderança e administração. E aí foi no mestrado de liderança e administração que eu literalmente descobri realmente no que eu sou bom, naquilo que eu sou. É minha paixão, na verdade, não é que eu sou bom, né? Mas é aquilo que me energiza, aquilo que me motiva sempre a trabalhar com as pessoas, para as pessoas. Depois, mais tarde, fui acabar fazendo o coach pela Lumen do Rio de Janeiro, uma formação de coach. E hoje eu sou mais conhecido como Cal, né? O Cal herético, o Cal alemão, Cal isso, Cal aquilo. Tem vários adjetivos bons e maus, mas o fato é que eu sou fascinado por revolução. O dia que eu entendi que o pai da psicologia, que não era psicólogo, por incrível que pareça, era um médico americano, em 1800 ele falou: a maior descoberta da minha geração é entender que com uma atitude mental ela pode revolucionar a vida. E quando eu entendi isso no Evangelho, isso me fascinou porque eu descobri que transformar o mundo é muito mais rápido, mais higiênico, mais barato do que a escola que eu vim. Era uma escola dos meus pais, onde a gente sempre trabalhou com a subclasse humana, né? Aquela classe dos indigentes, a classe da mãe solteira, da prostituta de posto de gasolina, do aidético, do canceroso. E eu via meu pai tentando ajudar as pessoas, mas dava muito trabalho, porque era uma ajuda cosmética, era uma ajuda que era pela religião. E a Bíblia diz que a lei não pode aperfeiçoar nada. A lei não aperfeiçoa ninguém. Então eu vi meu pai cortando o cabelo dos caras que chegavam cabeludo, arrancando os piercing, arrancando o brinco, arrancando tudo. Só não arrancava a tatuagem porque não saía da, da, do couro. Mas se pudesse, ele pegava um pedaço de telha e arrancava na marra as tatuagens. E aí eu vi, na verdade, 80% dessas pessoas voltando de onde elas vieram, né? E ali eu entendi muito claro. Eu olhei aquilo e falei, cara, tem alguma coisa muito errada. Porque a lei não aperfeiçoa, né? Então, você tentar curar alguém pelo legalismo
É igual limpar carvão. Quanto mais se limpa, mais preto fica, mais sujo ele é. E aí eu me desviei. Essa é a verdade. Me desviei do legalismo, me desviei da religião e acabei entendendo que o cristianismo ele é muito mais racional e inteligente do que se imagina, né? As pessoas pensam que o cristianismo é uma coisa hipermística, pensam que é uma coisa assim, nossa, temos que ficar aqui zen e tal. E na verdade não. O cristianismo, a nossa fé ela é baseada em fatos, nossa fé ela é 100% racional. Nenhuma atitude de fé ela é loucura, sim. Só que é racional porque toda a nossa atitude de fé é baseada num fato. E por ser baseado no fato, essa é a certeza daquilo que a gente crê. Está fundamentado. Né? A própria escritura bíblica é um livro de fatos, não é um livro só de profecias, como na maioria das religiões. Né? As outras religiões, o livro é sempre baseado na profecia. O profeta falou isso, o profeta falou aquilo. Mas a Bíblia não, a Bíblia aponta para a nossa origem. Você vai lá no fato, você volta lá na origem, o que aconteceu, por que aconteceu. Então é muito legal isso aí. Ô, Carl, você estava comentando seu processo aí, né? De vender flor no cemitério, de limpar, de cuidar de carro, e, e aí educação física, personal, modelo. Como que foi esse seu processo de decisão? Qual que é o seu esteio? Qual que é o seu padrão? Como você toma decisões ou tomava e hoje toma e como o cálculo tomava antes? Como que é esse processo? Um jeito errado, um jeito certo, não sei, talvez, de tomar decisão. Hoje mesmo uma jovem me escreveu e ela falou, Cal, eu tô confusa, eu tô perdida, me ajuda, porque eu não sei o que fazer de carreira, eu não sei o que fazer de ministério, eu quero viver para Jesus, se eu pudesse eu viveria só lendo a Bíblia e pregando para as pessoas. E aí eu respondi para ela o que eu vou responder aqui. A Bíblia diz, tudo que tiver à mão para fazer, faça de coração como para o Senhor. Eu acredito que as pessoas elas estão demasiadamente preocupadas em saber o que fazer, mas não estão comprometidas em fazer o que se sabe tem que ser feito. E todos nós, existem coisas na vida que são triviais, que a gente sabe exatamente que a gente deveria estar fazendo e a gente não está fazendo. Então, não existe extraordinário onde o ordinário não foi realizado. E aqui eu entendo que nós precisamos voltar a alguns elementos alguns princípios mais elementares, onde a gente começa a vida fazendo o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? O que tem que ser feito, por exemplo, eu preciso de uma graduação. Então, uma graduação significa que você precisa tirar 7 na prova e não 11. As pessoas parecem que elas entram na faculdade e dão uma vida por uma coisa que depois de 3 anos, 4 anos você vai terminar. E aí você vai comemorar que, nossa, o meu TCC eu tirei 10. E daí? Grandes É ali coisas. que começa. Primeiro que foi um cara que te deu esse 10. Então, tipo, isso aí não muda nada no mundo inteiro. Foi 3 professores ali que você passou 4 anos agradando eles e que se você foi um bom rapaz, você vai ganhar 10. Se você não foi um bom rapaz, você vai ganhar 7. E eu sempre fui o cara do 7. Eu sempre falava, cara, o que eu preciso? Preciso fazer faculdade? Então eu vou lá fazer faculdade, não vou ser o melhor aluno. Eu preciso ser coach, então eu vou lá fazer o processo de coach e não vou ler tudo aqueles livros que os caras ficam mandando ler e não, tem que estudar, tem que... Não, eu quero só o título aqui, me dá o título. E eu aprendi cedo na vida, por isso que eu tenho 3 graduações e um mestrado, que títulos são chaves, onde você usa essa chave e, no fundo, a hora que você usou essa chave, você joga ela fora e acessa a porta que você entrou. Então, eu acredito que a vida ela precisa ser um pouquinho mais solta, né? As pessoas elas se aferrenham demais em coisas pequenas demais. Eu me lembro quando eu fiz meu estúdio de personal trainer, primeiro empreendimento que eu fiz na vida, assim, tal, saí da faculdade, peguei meu pré-projeto e fui lá e gastei 100 mil reais e chamei a arquiteta para fazer o teto de gesso, sendo que eu ia ser professor de educação física. E de repente eu olho para trás e falo, cara, que burro que eu sou. Você entra numa empresa, você abre uma empresa já se endividando, pagando parcela para o arquiteto. Você entra numa faculdade para
se especializar num caminho para você fazer renda, mas você já sai da faculdade com mais 5 anos de dívida, para você continuar pagando a faculdade que você... Então, cara, é uma coisa assim muito fora da lógica. Para mim sempre foi o contrário. Cara, eu vou fazendo. Eu vou fazendo, naquilo que eu sou bom tem resultado, o que eu não sou bom passa, entendeu? E descobri várias coisas que eu não sou bom. Mas o fato é que é muito importante a gente começar entendendo o texto que diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confeição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Confirmar a vocação e eleição é você ter certeza sobre o para que você nasceu, que é a vocação, e o para que você existe como skills, como tarefa, o que você gostaria de fazer na vida como profissão. Então, a vocação é o que eu nasci para fazer. O que eu nasci para fazer, não preciso de patrão, não preciso de emprego, não preciso de salário. O que eu nasci para fazer não tem expediente. Se alguém me paga, eu faço. Se alguém não me paga, eu também faço. Agora, a profissão, sim. Profissão tem patrão, tem horário de entrada, de saída, tem a remuneração. Se não pagar, eu não faço. Por quê? Porque eu não nasci para fazer aquilo. Estou fazendo por renda. Então, hoje eu vivo nessa dimensão. Existem coisas que eu faço por vocação, que quem me remunera é o que eu faço por profissão. Como profissão, hoje eu tenho 4, 5 fontes. Eu não chamo nem de fonte. Minha fonte de renda é uma só. Mas eu tenho pelo menos 5 canais de renda. E esses 5 canais, eles são voláteis. Às vezes, um dá muito dinheiro, outro dá pouco, outro dá prejuízo, outro tem que pegar daqui e cobrir ali. Mas o fato é que se você quer se dar o luxo de você ter tempo na vida, você precisa fazer alguém pagar esse tempo que você quer ter. Coisas que o ser humano ele pode vender na vida. O primeiro, mais ordinário, é o tempo, que é o que a maioria faz. Eu vendo tempo. E alguns dá até dó, porque olhar assim 8 horas do teu dia valer R$ 1.200, assim, ou tua vida tem que estar muito ganha já, ou você não entende o valor da tua vida. Quando eu fui ser pastor, eu pensei, cara, o salário de um pastor bacana hoje é R$ 5.000. Você tá de brincadeira que eu vou colocar um teto de R$ 5.000, onde eu vou começar a viver minha vida assim, ó, até R$ 5.000 eu posso viver. E daí eu falei, não, eu não vou deixar que alguém coloque preço na vida que eu vou ter. Não. Aí eu entendi que para ser pastor eu precisava correr por fora, levantar minha renda, para fazer essa renda pagar aquele horário que eu vou dar para uma pessoa sem ela me pagar a hora. E aí foi isso que eu fiz desde o princípio. Então hoje eu trabalho com renda passiva, tenho investimentos no mercado financeiro, tenho investimento em criptomoeda, eu tenho investimento e retorno de aluguéis de imóveis, tenho retorno de uma mini fazenda que eu fundei e hoje são 6 colaboradores que faz 1 ano e meio que eu não me envolvo na operação dessa mini fazenda. Ela já me traz um resultado, um payback, onde eu nem vou lá praticamente. Tenho pessoas excelentes ali, né? É legal de ver a conquista das pessoas ganhando dinheiro, comprando um carro novo e você sempre celebrando junto. Por quê? Porque, na verdade, é uma produção de renda de 5 famílias, 6 famílias, 7 com a minha. Então, eu sempre fui orientado assim a fazer o dinheiro por fora. Por quê? Porque eu queria me dar o luxo de não ter hora para acordar. Eu queria me dar o luxo de 3 horas da tarde atender uma senhora da igreja. Só que as contas estão rolando. A conta da igreja está acontecendo, a conta da minha casa está acontecendo. Tendo 4 filhos, tendo a Prudential que eu pago lá, o plano de previdência, a parcela do carro, enfim. Mas o fato é que você pode vender o tempo. Em segundo lugar, quando você não vende mais tempo, você começa a vender um produto, e aqui já começa a ficar interessante o negócio, porque o produto funciona assim, a pessoa ela encomendou com você, se você terminar com todas as entregas que você teve, você tem quarta, quinta e sexta livre na tua vida para fazer outro tipo de dinheiro ainda. Então, vender o produto já é uma coisa muito mais interessante. Caíto Maia, dono da Chili Beans, e o Flávio Augusto, são 2 empreendedores que fizeram a pergunta para eles: se você tivesse 18 anos hoje, o que você faria?
Eles não falaram, ah, vou começar uma faculdade, vou abrir uma ONG, vou... Não. Eles falaram o seguinte, eu compraria um produto por X e venderia por 3x. Seja lingerie, óculos no Paraguai, relógio em Miami, enfim. Só que são pessoas que começaram assim. Por quê? Porque é um Uhum. retorno imediato. Você não tem tempo assim, ó, espera mês que vem vai entrar lá um pedido maior. Não. Eu peguei aqui, paguei R$ 5, vou vender agora por R$ 15. Então me sobrou R$ 10. E eu me lembro que eu trabalhava, eu ganhava R$ 1,98 a hora. Isso até é um pecado, isso deveria ser proibido. Mas o fato é que eu ganhava, né, da Prefeitura de Curitiba aqui, R$ 1,98 por hora. E eu passava 7 horas de pé, do lado de uma piscina, dando aula de natação, gritando feito um louco e cozinhando naquele vapor da piscina térmica. E eu me lembro que chegava dias assim, que eu estava estafado, que eu estava cansado, estava morto, que eu não tinha dormido direito, tinha ido dormir tarde por várias razões. O que eu fazia? Eu passava a lição para o pessoal. Aí, quando todo mundo começava a nadar lá, vamos para aquecimento, pessoal, 15 minutos de aquecimento. Aí você passava lá 200 metros de borboleta, 100 metros de peito, tal, 50 metros de golfinho. Eu lembro que eu pegava, entrava no vestiário, estendia uma toalha assim, eu ficava cochilando no vestiário. Aí, de Que repente, assim, situação. atrás do bioma, alguém abria a porta na academia, né? O vestiário da academia. Eu levantava e já ficava limpando lá, né? Olhando no espelho e saindo fora. Fazendo flexão. Não, tô no banheiro, tá? Mas, cara, Ô, Cal, claro que não é o caso, mas uma coisa triste até, que eu queria que você comentasse, que ali é o seu limite, é diferente do que eu vou dizer, que é quando o cara ele faz o pacto com o medíocre, que ele fala, eu não ganho para isso, então eu não vou entregar isso, então se eu fizer eu ganho, se eu não ganhar, se eu não fizer eu não ganho, e é triste quando isso acontece, né? Claro, não é o caso, porque no seu caso você estava no seu limite físico. Mas, e às vezes a gente encontra com isso, né? a Bíblia chama esse cara de servo inútil. O servo inútil, ele só faz aquilo que ele é pago para fazer. E a Cara, gente, e a gente acha que a gente tá fazendo grandes coisas quando a gente, não, eu tinha que me pediram e tal. Não, mas você não era para fazer o que te pediram, você era para fazer muito mais do que te pediram. Tem uma, quer ver? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Tem um texto que diz assim, de Provérbios: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Um homem perito em sua obra, entre reis, não entre em plebe. Outro lugar, outra versão, ele diz: observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. que Então, eu interessante. acredito que a destreza das nossas mãos, ela tem impacto direto com os nossos destinos. Você vai chegar exatamente aonde a tua excelência te levou. Nossa excelência daquilo que a gente empreende, daquilo que a gente faz, abre portas. A nossa excelência, ela abre olhares de pessoas que, ó, esse cara seria importante na minha empresa, esse cara seria importante na minha igreja, ele seria importante na gestão daquilo que eu estou fazendo. E as pessoas, elas não estão muito aí. Elas acham que ninguém está observando elas. Por isso que elas só fazem o que foi pedido para fazer. E aí é terrível, porque aí as pessoas, elas nunca vão sair da etapa de vender o tempo. Aí você pode vender o tempo, aí quando você já supera o tempo, você consegue vender o produto, que é o representante Produto. comercial. Aí, em terceiro lugar, você consegue vender um projeto. Vender um projeto já é uma coisa mais interessante. Você já vende uma ideia, você já vende uma franquia, você já vende... abre um mercadinho, de um mercadinho abre dois, três, de repente vem uma grande rede e compra os teus mercadinhos ali só para te matar no ninho. Mas o fato é que você foi morto no ninho, mas você saiu com uma aposentadoria. Você Uhum. vendeu o negócio. E em último lugar, que é o mais difícil, que é você vender conhecimento, que é o consultor, é o cara que é o palestrante. Hoje, você pegar aí um palestrante normal como o
geração de valor lá, acabei de falar dele aqui, o Não me veio na mente também. Caíto Maia e o É da Chili do Beans. meu, O outro eu não do lembro. meu sucesso.com. Do meu sucesso.com, esqueci, me escapou o nome do cara. Uhum. O dono do Orlando City lá, o Flávio Augusto. Esse Flávio cara hoje Augusto, ele mesmo. ele cobra 500 mil reais para 40 minutos de palestra. Oh, obrigado, Renato, Andressa. Obrigado aí, soprando. E Que você acredita que incrível isso, Cal. esse cara cobra 500 mil reais para 40 minutos de palestra, onde ele vai chegar no evento e falar as mesmas coisas que ele sempre fala na internet. Só que Uhum. por que esse cara vale tanto? Porque o fruto do trabalho dele agrega o valor nas palavras dele. Na Uhum. verdade, essas pessoas elas só estão trazendo o cara para prestigiar o evento delas. Elas nem querem saber o que ele vai falar. Então, se ele contar piada, se ele contar como é que era lá em Barbacena, quando ele era criança, e ele sempre fala, né? Ah, não, quando eu andava nas lotações apertadas do Rio de Janeiro e tal, e aquela historinha toda, que toda vez ele conta de novo. Só que, na Uhum. verdade, existe um valor no que ele é, não no que ele fala. E aí já é o quarto nível que a gente precisa entender que é uma caminhada até lá. Só que para isso a gente precisa sair da mediocridade, sair do trivial, sair do óbvio, que é o quê? Não, preciso de estabilidade. Esse cara, ele sempre diz o seguinte, não existe estabilidade para quem é funcionário. Você pode ser CEO da Google. Você continua em instabilidade. Com a tua instabilidade, por quê? Porque você está debaixo de alguém. Alguém pode chegar amanhã e falar, então, estamos fazendo um corte na empresa, agora você tem que sair fora. Então, eu sempre trabalhei muito orientado por isso. Primeiro, a minha responsabilidade de fazer o que eu nasci para fazer. Segundo, minha responsabilidade de pagar uma conta que ninguém ia pagar no meu lugar. Então, eu corria dos dois lados. Meu sonho era, com 30 anos, ter uma vida de aposentado. Nisso que eu me baseei na minha vida. 30 anos. Como que é uma vida de aposentado? É com muito dinheiro? Não. A maioria dos aposentados não tem dinheiro. Só que eles têm tempo. Só que qual que é o problema? Olha que interessante. Tempo, dinheiro e saúde. Quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo, muita saúde e muito tempo, mas não tem dinheiro. Quando a gente é adulto, a gente tem muito dinheiro, muita saúde, mas não tem tempo. Não tem tempo. Mas quando a gente é velho, aposentado, a gente tem muito dinheiro, muito tempo, mas não tem mais saúde. E o sucesso da vida é você conseguir ter tempo, saúde e dinheiro no mesmo dia. O dia que você tiver tempo, dinheiro e saúde no mesmo dia, você chegou num patamar que tem gente que ficou 60 anos trabalhando para Não conseguir consegui. fazer isso aí. Então, 4 coisas que você pode vender. Primeiro, tempo. Quando você conseguir já sair da massa, você vai começar a entender que, opa, é melhor vender um produto, então eu ganho comissão num produto. E foi aqui que eu saí, eu parei de vender meu tempo. Eu me lembro que eu, sendo professor de educação física, eu ganhava 1,98 a hora. Uhum. Mais tarde eu tive um estúdio personal, tinha 30 alunos, dava aula o dia inteiro, aí consegui um sócio, daí me mudei lá para a África do Sul. Quando eu estava lá na África, o meu sócio só me avisou que a chave ele ia deixar com minha sogra, não sei aonde, que ele estava se mudando para Santa Catarina porque ele passou no bombeiro. Da noite pro dia eu perdi 5 anos de trabalho. Eu levei 5 anos para ter 30 alunos de personal. Aí, cara, me frustrei de uma vez por todas. Fui fazer curso de corretor imobiliário. Olha só, eu sou um corretor imobiliário. Mais uma! Meu Deus! E aí eu lembro até hoje que o cara me ligou e falou, Cal, tô com um chequinho aqui para você, que conta que eu posso depositar ele? Eu falei, ué, chequinho de quê? Eu não te vendi nada. Ele falou, não, sabe aquele terreno lá que você me trouxe? Pois é, eu vendi aquele terreno lá, tenho 9 mil reais aqui de comissão para você. Eu falei, não, 9 mil reais? Eu ganhava 1,98 a hora. Sabe quantas horas são 9 mil reais? Daí naquela hora, o que eu pensei? Eu pensei assim, cara,
se trabalhar por 1,98 a hora é dignidade, eu somei R$ 9.000 e olhei quantas horas de férias que eu podia ter na vida. Eu pensei, cara, agora eu posso ficar 6 meses que eu não preciso trabalhar. Para poder ganhar dinheiro com outras. Já ganhei por 6 meses, mano. Então, aí, cara, meu, quando eu ganhei esses R$ 9.000, a tampa da chaleira voou, senti um gostinho que eu nunca mais larguei, entendeu? E aí eu parei de trabalhar por tempo e passei a trabalhar por resultado. Resultado é a chave. Se você tem resultado, você pode acordar meio-dia, falar grog no telefone. Eu volto e meia, acordo 9, 10 horas da manhã, aí as pessoas estão me ligando já, eu acordo, tá dormindo ainda? E aí eu respondo, porque tem algum problema pra poder dormir até 10 horas da manhã? Ô, Carlos, e eu acho isso impressionante, porque eu lembro, acho que a gente se conhecia em 2007, se eu não me engano, eu lembro de você com esse discurso idêntico, assim, eu acho impressionante a linearidade do seu discurso. Isso, assim, é uma pessoa que eu admiro demais você por isso. Mas para encerrar, porque, cara, acho que meu sonho é passar um fim de semana, igual você comenta, que o pessoal às vezes vai, porque assim, eu sempre que eu converso com você, eu me sinto Nicodemos lá, sabe? Pô, eu preciso nascer de novo, eu preciso quebrar. Eu me sinto, cara, me sinto, de verdade. E isso testifica, né? Mas assim, uma coisa que eu queria. Hoje você vende, né? Entre aspas, você, enquanto coaching pastoral, você vende conhecimento. Você tem uma história, gerações de vivência de igreja, tudo. Agora, o coaching, até onde eu sei, ele também traz uma convicção. Tipo assim, alguma coisa está errada e eu preciso melhorar nisso. Agora, como que você, então, apresenta novas convicções para pessoas que trabalham com convicção das pessoas? Quarta-feira a gente teve aqui uma live com um pastor evangélico, e mesmo estava comentando, né? A gente, pastor, a gente tem a tendência de ter uma certeza das coisas, né? E aí, coaching pastoral, ao mesmo tempo, é abrir mão de algumas certezas, né? E você é um cara que quebra, né? Nesse sentido, eu nasci, você já disse coisas que eu acreditei, que eu preguei, que eu falava, e aí da forma como você apresenta, e eu olho e falo, cara, eu estava errado. Fazia sentido para mim. E aí, assim, quando quebra um dominó, né? Muitas vezes. E eu me sinto assim várias vezes, que eu converso ou vejo o que você posta, ou suas pregações, etc. Mas como que é, então, trazer convicção para quem comercializa ou vive de convicção? Primeiro o seguinte, eu tenho uma dificuldade séria com consultores e tenho dificuldade séria com coaching. Eu, de fato, fui um dos primeiros, surfei as primeiras ondas do coaching. Minha formação é de 7 anos atrás, 6 anos atrás. E depois disso, assim, tipo, viralizou o negócio e coaching, inclusive, acabou com a psicologia, entendeu? Antigamente, tudo que você tinha que fazer o rolê para ser psicólogo, hoje você, 3 meses de coaching, 3 final de semana, você já tem o doutor coach já no crachá, e já tem o consultório, já tem o não sei o quê. Só que coach e consultor é o seguinte, o consultor, ele é o cara que ele chega numa empresa, ele sabe sobre tudo. Só que é engraçado que, sabendo sobre tudo, ele não quer viver por aquilo. E daí você fala assim, cara, mas você sabe tudo isso, você sabe que isso é tão bom, você sabe que isso é tão... Você sabe tudo que tem que ser feito na empresa, por que você não abre uma empresa para você? E aí eu tenho dificuldade com gente que dá o pitaco, mas não quer viver por aquilo. É igual o crítico de igreja. O cara, ele sabe tudo que está errado na igreja, mas ele não tem igreja. Quem não tem igreja deveria estar bem quietinho de igreja. Agora, quando você é pastor de uma igreja, quando você é fundador de igreja, quando você é plantador de igreja, você tem todos os direitos de falar, de citar nome, de dizer o que é, o que não é. Por quê? Porque você está na picada, você está lá no campo, você vive para aquilo, você tem autoridade nisso, você tem diagnóstico para falar isso. Então, o coach hoje,
E aí é até uma crítica minha. Eu percebo que os púlpitos das igrejas um tanto de nível, que cabe até um coach pregando. Porque o coach ele nem precisa ser crente para pregar. E aí que a gente está vendo a pobreza intelectual e espiritual das nossas igrejas. Onde o cara entra ali, ele é mais um animador de plateia, super positivo, do que um cara que entra no evangelho, que ensina a amar. Por quê? Porque ele viveu essa escola. Então, eu desisti de ser coach, essa é a verdade. Hoje eu não cobro mais aquilo que eu ensino para as pessoas. Por isso eu tenho uma live hoje todos os dias, 11 da manhã. Todos os dias. Fazem 5 meses já que eu faço todos os dias uma live onde eu estou dando todo o meu coração para as pessoas gratuitamente. Por quê? Porque um dia um coach muito conceituado no país estava dentro de uma Land Rover fazendo uma live comigo. E aí ele fazendo a live ali, pô, Cal, peguei teus códigos, não sei o que e tal. No final ele pegou e deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, Cal, cara, você é muito bom. Você é igualzinho eu, Cal. É impressionante como você é bom. Só tem uma diferença entre eu e você. Que eu sei fazer dinheiro e você não. Eu sei cobrar, você não. Aí eu bati no ombro dele e falei, pois é, amigo. Mas é que existe uma outra diferença entre eu e você. É que você precisa cobrar. Eu não. Eu não preciso cobrar. Pô. Então, a minha É vida aquela hoje ela história da vai Madre bem. Teresa, né? Aquela Hã? história da Madre Teresa, que a Madre Teresa estava mexendo o lixo lá, né? Aí o jornalista falou: Nossa, eu nunca faria isso nem por $1 milhão. Aí ela responde: Por $1 milhão eu também não faria. É Isso bem essa aí. história. Então, no fundo, eu entendi o meu tamanho no mundo. Eu entendi a minha medida do que eu preciso. E quem me conhece minha vida sabe que eu vivo extremamente, demasiadamente bem. Eu tenho o meu penúltimo post aqui no Instagram. Eu coloquei uma foto de quando o meu sonho ainda era ter uma cozinha. Eu cresci num Eu lar vi. onde o meu sonho era só ter uma cozinha. Eu implorava pro meu pai e meus irmãos, a gente falava, cara, esse banheiro aqui tá desativado, faz só uma pia para nós, coloca um fogão ali, só pra gente poder fritar um bife, só para eu poder ter um Yakult na geladeira e ele não sumir quando eu for lá tomar o Yakult. E aí, de repente, hoje eu tenho uma vida que eu não mereço, cara. Eu tenho uma vida que não é minha. Eu tenho uma vida que tudo que eu olho, eu sirvo a Deus com minhas coisas, porque eu nunca entendi que essas coisas são minhas. Eu já vim sem nada para esse mundo e, no máximo, vou levar nada embora. A única coisa que a gente leva para a eternidade são selos. Selo, o poder de um selo. Então, hoje eu olho e falo, Deus, eu só quero ter um selo na eternidade que vai dizer quem eu sou. Porque quando a gente fala de recompensa eterna, a gente liga valor. Só que o que é valor para um lugar que na eternidade, o que a gente mais valoriza na terra vai ser asfalto no céu? Todo ouro. Nossa, eu cheguei no céu, vou ganhar um galardão. Mas o que é ganhar um galardão? Sendo que no céu tanto faz quanto você tem na conta. No céu não vai fazer sentido você falar, nossa, você comprou um Jaguar? Nossa, não. O céu é tipo, é tudo. Só que eu descobri que a recompensa no céu é quanto vale o teu selo que você está carregando. Eu tenho um mentor meu que ele é o segundo homem debaixo do governador aqui no estado. E esse cara hoje ele é pastor de 20 mil homens. Se chama Coronel Péricles, o chefe do primeiro comando da Polícia Militar do Paraná. E esse cara, um dia, ele foi ordenado ao ministério na maca. Meu pai estava deitado na maca dentro do hospital. Ele foi visitar meu pai pegou, impôs as mãos e ordenou ele ao ministério. E esse cara, anos mais tarde, ele me encontrou e começou a me tratar muito bem. Me levava para dar aula de tiro, me dentro da corporação. Quando eu chegava no quartel, ele tinha uma fila para falar com ele, ele mandava eu furar a fila, já me colocava dentro da sala, ficava 40 minutos perguntando, e aí, pastor, o que você precisa? Ora por mim. Só que esse cara tem 50 e poucos anos. E eu ficava constrangido. Só que hoje eu vejo que o fruto do discipulado do meu pai colocou um cara num lugar muito maior que meu pai. Ele é o cara abaixo do governador no estado.
E de repente eu olho isso tudo e vejo que, na verdade, o selo que ele carrega, se tivesse em mim, não valeria nada. Só que aquele selo, ele é todo, ele tem um monte de, esqueci o nome, não é dispositivo, se chama esses, As medalhas, né? Os isso, as distintivos. medalhas, os Uhum. distintivos. Esses distintivos não valem nada fora do peito dele. Fora do peito dele, você pode comprar no camelô um distintivo. Você pode comprar lá na loja de, né? Só que quando aquele distintivo encontra o peito do Coronel Péricles, aquele cara ali estremece. O PCC estremece na frente dele. Por quê? Porque a medalha no peito certo, ela tem o seu valor. E hoje, Eu quando posso você vestir a roupa dele e não vai dar nada, né? Não não é vai ninguém, mudar. porque não é a roupa, é quem está dentro da roupa. Então, hoje, o que tem sentido a minha vida não são as medalhas que eu tenho, mas as medalhas que me têm. Eu quero ir para a eternidade sendo reconhecido por quem eu fui. E eu descobri que na eternidade a gente vai ser, sim, classificado por quem a gente foi em vida. A autoridade eterna que a gente vai ser, com certeza vai ser reflexo de quem a gente foi em vida. Então, hoje eu dedico minha vida para duas coisas: pregar o evangelho e plantar a igreja. Tudo que eu faço do resto é tipo na esportiva. Eu vou tocando, vou levando. Essa semana mesmo eu inaugurei uma agência. Eu tenho um sócio e acabei entrando de sociedade numa agência de investimentos de aluguéis e criptoativos. Então são coisas que caem no colo e que você vai falando assim, caraca, mas eu nunca trabalhei para isso. Eu nunca corri atrás disso, nunca dediquei minha vida a isso. E de repente você começa a ter no colo as coisas. No colo. Aí um dia um amigo meu falou assim, cara, mas para você é fácil, você casou com uma mulher rica. Eu falei, ué, mas se é fácil, então por que você não casou com ela? Senhores, calma, sendo calmo. Porra, é tão fácil, porra. É como aquela história, né? O cara tem mil. O cara queria vender uns terrenos lá, e aí teve que vender por um valor baixo lá, 13 terrenos por 150 mil lá. Aí ele foi passar no escritório, o escrivão falou: pô, que sorte, hein? Você comprou tudo isso de terreno por 150 mil? Aí ele falou assim: então vamos fazer assim, hoje é seu dia de sorte. Dá 150 mil aí e leva os terrenos. Então essa é a sorte. Não é? Então, Poxa, calma. mas é isso aí, cara. É Vamos. isso aí. Eu acredito que eu tinha um falecido tio meu, falava assim, Cal, todos os dias você perde no mínimo, ele falava, no mínimo 10 oportunidades que você perdeu hoje. A questão é que você perdeu porque você não viu elas, por isso que você perdeu. Só que você está a um passo do próximo sócio da tua empresa e não percebeu isso na pessoa que você encontrou. Você está a um passo, talvez, do teu genro. E você não percebeu isso, porque você não valorizou aquele rapazinho ali que você talvez olhou por fora e falou, nossa, quem que é esse moleque aí? Então, todos os dias a gente tá dentro de um ônibus, a gente tá dentro de um mercado, a gente tá dentro de um restaurante, a gente recebe visita em casa, a gente vai numa igreja com 200 pessoas todos os finais de semana. É impossível que você não esteja rodeado de oportunidades. A questão é que a gente é cego para elas. A gente não identifica elas, a gente não valoriza as pessoas e o que elas podem, do que elas são capazes. As pessoas, elas são capazes de muitas coisas. Então, eu acredito que a gente precisa ser mais atento, a gente precisa ser mais cordial, a gente precisa ser mais generoso com algumas pessoas, mesmo que você não enxergue nada. Mas as cegas, invista nas pessoas. Dedique tempo para as pessoas. Dedique uma orelha para as pessoas num momento que talvez você está com muita pressa. Só que isso volta de um jeito que é absurdo. E a Bíblia diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, comida, bebida e roupa, vos serão acrescentadas.
A gente tem que parar de correr atrás daquilo que tem que perseguir a gente. Perfeito, Cal. Tem alguém empolgado aqui. Ah lá, olha só. Ô, Cal, queria te agradecer imensamente por esse tempo aqui, né? A intenção da live com as profissões é auxiliar e mostrar, assim, para pessoas que ainda não encontraram ali a sua vocação, aquela vontade. Eu vou lançar um curso também, Cal, para quem eu quero fazer um valor bem acessível para quem está realmente assim, sabe, não sabe se quer casar, se quer comprar uma bicicleta e, e assim, para principalmente para que depois da pandemia, não sei dizer se por conta, né, da pandemia, cara, as pessoas assim, quando eu trouxe o trabalho para dentro de casa e o home office, né? Cara, como aquilo não me representa? E aí muita gente com várias queixas, não é isso que eu quero fazer da minha vida, não é esse descontentamento, essa falta de sentido, essa desmotivação, e tem muito ligado, queria te agradecer realmente com tudo isso que você trouxe aqui, né? E assim, para outras oportunidades, nós vamos lançar então o curso, é o Career Guide. São 12 atividades práticas que auxiliam, né, a pessoa ali a se conhecer e a tomar a decisão. Mas não é a intenção. Nós recebemos, por exemplo, na primeira live, a moça que estava em dúvida se ia fazer arquitetura, se não ia fazer. E ela conhecendo ali a arquiteta, ela falou assim, não, agora eu decidi, eu quero ser arquiteto. Eu queria que você encerrasse aí dizendo para quem está pensando em servir a Deus e viver das coisas. Para aquela primeira moça que te perguntou, né? O que, que você diria para essas pessoas que talvez pensem um dia? Bom, a pergunta dela foi muito peculiar e ela pergunta se, de todas as graduações, o investimento que eu fiz, se o que eu conquistei hoje é meritocrático ou não. E eu vou dizer com todas as palavras, não é. A gente precisa entender o seguinte, a Bíblia diz, em Eclesiastes, que aos pecadores Deus lhes imputa trabalho para que trabalhem e amontoem a fim de dar para aqueles que agradam a Deus. Existem dois personagens nesse cenário. O que trabalha muito e o que agrada a Deus. Logo, eu concluo que o nosso trabalho é agradar a Deus. Não é trabalhar. Aos pecadores, Deus lhes imputa trabalho. A gente bate no peito achando que eu trabalho muito. Isso aqui foi muito suado. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Porque não existe almoço grátis, no pain, no gain. Não sei. Isso é tudo terreno. Isso é um mindset do homem caído, sem Deus. Um homem sem inteligência na quarta dimensão. Um homem sem a limitless. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo tem poder ilimitado. Quando nós agimos no poder ilimitado, a gente vai entender o que Eclesiastes ele quis dizer. Quando ele diz assim, não é dos ligeiros a corrida, nem dos fortes a batalha, nem dos sábios o pão, mas tudo depende do tempo e do acaso. E por incrível que pareça, nosso Deus, ele é Senhor sobre o tempo e ele é Senhor sobre o acaso. E eu gosto de viver sempre atento ao tempo e ao acaso. Na minha vida, as coisas aconteceram por acaso. Por acaso aconteceu. E eu discerno esse por acaso porque eu falo assim, Espírito Santo, você existe para me guiar em toda a verdade. Logo, eu renuncio a uma vida de engano. Aí você fala assim, Cal, então você nunca errou? Não, nunca errei. Eu não comecei um curso e não terminei ele. Eu não repeti um ano de vida. Porque para mim era estúpido primeiro já ir um ano para a escola. Já é estúpido. Para mim, desde criança, eu olhava e falava, cara, todo dia tem que ir para a escola. Aí eu olhava os amigos repetindo e eu falava, não é possível que eles têm que fazer o ano inteiro as mesmas aulas, os mesmos professores, as mesmas provas, ouvir as mesmas histórias e jogar um ano de vida fora. Então, em primeiro lugar, tudo que você fizer, termine.
a glória das coisas não está em começar nada. A glória das coisas está em concluir. O coach chama isso de processo acabativo. A tua acabativa precisa ser boa. Hoje eu olho as pessoas, elas têm grandes capacidades de começar as coisas, mas não têm capacidade de finalizar as coisas. Não, porque eu vou abrir um canal no YouTube. Quantos já abriram um canal no YouTube e esse canal não passou de nada? Por quê? Porque abrir o canal é fácil. Começar uma rede social, uma página na Instagram é fácil. A questão é você sustentar. E aí eu digo que a constância é o próprio resultado que as pessoas estão esperando e não percebem. Ah, mas eu não consigo, eu não alcanço, eu queria ter um resultado. Não, mas se você fosse resiliente, constante, a própria constante de vida já é um resultado. Você não precisa de resultado onde ser constante. Só que elas não conseguem nem chegar no ponto da constância, assim, da resiliência. De passar ano, entrar ano e sair ano e elas estarem debaixo da mesma convicção, debaixo das mesmas crenças, debaixo dos mesmos sonhos, debaixo dos mesmos ideais. Eu sou um cara que quem me conhece mais de uma década sabe que não tem uma lombada na minha fé. Por quê? Porque, cara, minha fé é aquilo que meu pai pôs dentro de mim. E eu nunca olhei para trás, para o lado, nunca. Eu não sou o filho de pastor que deu um rolê no mundo, que meteu o louco, que com 18 anos foi para festa. Nunca. Por quê? Porque para mim é estúpido isso. Ninguém nunca conseguiu me convencer de que uma coisa errada é boa. Então, para mim é lógico, é errado. Não vou fazer. Gera prejuízo. Fumar. As pessoas fumam, eu pergunto, mas quanto você ganha para fumar? Nada. Não, então você é burro de fumar. Porque fumar é só prejuízo. O cara fala assim, mas vocês torcem para que time? Daí eu olho e falo, cara, hoje, para não mentir, eu torço para o Atlético. Por quê? Porque a primeira coisa que eu ganhei na vida foi uma camiseta oficial do Atlético com meu nome atrás. Falei, pô, já ganhei alguma coisa, vamos começar a torcer para esse time. Porque é outra perda de tempo. Você passa a vida inteira torcendo para um cara que... Aí você fala, nossa, calma, mas você não teve infância, você não, né? Não. Faça o que te dá lógica, resultado, que te... Videogame, eu nunca passei perto de videogame, sabe por quê? Porque para mim é uma estupidez você passar 3 horas na frente de um videogame e as suas 3 horas se resumirem num botão power que você aperta e ele desliga. E aí você fala, nossa, e agora? Não, agora nada. Não aconteceu nada. Passou 3 horas de vida e você não ganhou nada com isso. Hoje a humanidade, ela gasta por semana 3 bilhões de horas na frente do videogame. 3 bilhões de horas. A humanidade, ela passa alienada por semana na frente do videogame. Eu olho e falo, cara, tá tudo muito errado, né? Então, eu diria para vocês, invista a sua vida em agradar a Deus. E agradar a Deus, você vai perceber que a Bíblia diz que talvez até estender um copo de água num lugar que você está super atrasado, corrido, pode gerar recompensa eterna. Quando a gente coloca o nosso coração em agradar a Deus, até o que não tinha sentido, ele é contabilizado. E aí, aos pecadores, Deus lhes imputa trabalho para que trabalhem a montanha a fim de dar para você, dar para mim. E aí eu entendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou variação. Eu não quero nada que não venha de lá. Toda boa dádiva vem de lá. O que não vem de lá não é teu. O que Deus não te deu, não te pertence. Então não tente conquistar com suas forças. Não tente morar num lugar com suas forças que Deus não te colocou para morar lá. Ah, então é fatalista. Agora você deita na rede e fica esperando Deus te dar as coisas. Isso agrada a Deus? Se agrada a Deus, faça isso. Mas se não agrada a Deus, vai fazer o que agrada. Quem é alguém para dizer o que agrada a Deus? Só o Espírito Santo pode te dizer isso. Então hoje eu vivo nessa vida. É uma vidinha assim, bem no quadradinho. Se você for ver minha vida, é um quadradinho. Só que é um quadradinho que agrada a Deus. E eu sou recompensado diariamente com isso de maneiras assim exorbitantes. Eu, dos meus 13 anos de casado, os primeiros 7 anos de casado, eu vivia com R$ 3.200 por mês. As pessoas não... Quando você acho que você dormiu aqui em casa, se eu não me engano. Você me conheceu, meu irmão, eu ganhava R$ 3.200 por mês.
Só que a questão é que 3.200 que eu ganhava naquela época, eu vivia como alguém ganhava 15. Por quê? Porque eu era dono do meu próprio nariz. Meus carros estavam quitados, minha moto quitada, minha casa quitada, eu não pagava aluguel. Só que eu não tinha liquidez, eu não tinha luxo. Você não deve ter visto luxo aqui em casa, porque eu não tenho. O luxo é um status, e status é mentiroso, eu não preciso pagar um status. Só que, a partir dali, eu fui entendendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. E aí eu entendi que eu primeiro preciso gerar necessidade para Deus me suprir naquilo que eu preciso. E aí a gente precisa distinguir o que é conforto e o que é necessidade. Às vezes a gente fala assim, nossa Deus, você não me dá o iPhone que eu quero. Onde está a tua fidelidade, Deus? Ué, mas Deus não se comprometeu com a marca do seu celular. Deus, ele tem um compromisso com a sua necessidade. E aí eu digo o seguinte, para a gente passar necessidade, vai tempo ainda, hein? Metade do mundo tem que morrer antes de mim e de você para a gente chegar no ponto de falar, nossa, estou precisando, estou passando necessidade. Cara, a gente vive uma vida muito, muito, muito boa para achar que em algum momento Deus foi infiel com a gente. Então, às vezes, assim, a vida vai assolando. Hoje eu ganho 10 vezes mais. Hoje, no meu sabático, eu estava 1 ano fora. Enquanto eu estava 1 ano fora, eu bati o recorde de renda de 1 mês, no tempo mais improdutivo da minha vida, dormindo na casa dos meus irmãos, na sala de casa dos meus irmãos na Alemanha, gastando em euro, uma conta lá em cima, 15 mil reais por mês de cartão de crédito. Eu falava, meu Deus, 15 mil reais de cartão de crédito. E de repente, pô! E minha renda estourando. E falava, caraca, o dólar sobe, o euro sobe, mas minha renda sobe. E você pergunta, mas da onde, Cal? Daquilo que eu semeei nos últimos 13 anos de vida. A vida é uma semeadura. Por isso que a gente tem que parar de fazer as coisas por interesse. E a gente tem que se mover por propósito, por sentido. Se faz sentido, faça. Se não faz sentido, não faça. A questão é que hoje a gente é capitalista. Se me pago, eu faço. Se não me pago, não faço. Por isso que você trabalha de graça na igreja, mas não trabalha de graça numa empresa. Tem a mente dividida. Na igreja eu faço para Deus, na empresa eu faço para mim. Não. Na empresa você faz para Deus igual você faz na igreja. E de repente a gente tem que começar a parar de trabalhar por salário, por recompensa e começar a trabalhar por paixão, por vocação, por intuição. Falar, não, mesmo que não me pague nada, deixa que eu faço. Não, mas você precisa pagar as suas coisas. Tá bom. Se quiser me ajudar, faça isso. Mas se você não pagar a minha conta e eu sei que eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, Deus vai ter os seus meios. Então, é isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlos. Você já fez comentários, viu? Você tem uma pessoa que... Você falou do quadradinho, já disse isso aqui também. Eu sempre falo isso do Carlos. Onde a linearidade do discurso ela se faz presente, goste quem gostar. Porque depois que a gente faz tudo isso que você está dizendo, isso é a possibilidade de ser voluntário, né? De ter vontade. É isso aí. Obrigado, Cal. Valeu, meu irmão. Grande abraço e todo mundo aí. Um beijo para todos. Obrigado por acompanhar aqui. Gente que me acompanha também na live das 11. A Lohana e todos vocês aí. Muito obrigado mesmo. É um prazer sempre poder inspirar as pessoas a uma vida plena. Existe vida boa e vida plena. A vida boa sai muito mais caro. Mas a plena está muito mais perto da possibilidade de qualquer ser humano. E eu quero viver essa vida plena. Com o tempo a gente vai vivendo outras coisas. Com o tempo você vai recebendo riquezas, presentes de Deus que você nunca imaginava. Porque tem um texto que diz, e eles comprarão sem ter dinheiro. Está falando de mim e de você. Tem uma promessa sobre isso. Você vai conquistar tantas coisas que você vai falar assim, cara, mas eu não tenho dinheiro, mas a conta não fecha. Pois é, bem-vindo à vida. Esse é o nosso Deus. Que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 5, pode ser 1. Beleza? Valeu, Sérgio. Muito, muito obrigado. Tamo junto, Até. Abraço a todo mundo. Tchau, Tchau, tchau.